Boa noite, meus amados, minhas amadas, irmãs, irmãos, amigos, companheiros de live. Shalom. Graças a Deus que nos dá vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja ao nosso Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Estou feliz, acabei de entrar aqui dentro da minha casa, que eu estava cultuando a Deus ali juntamente com o pastor Marcelo Mesquita, meu neto da fé. Por que, irmã Lisete, neto da fé tem na Bíblia? Não, não tem. Mas é como nós falamos assim, porque quando Deus me levou a evangelizar o William, né? A Solange, a mãe e o pai do nosso querido pastor Marcelo Mesquita, o evangelho entrou lá e logo depois Jesus também salvou o Marcelo. Então a gente brinca, não tem na Bíblia. A gente brinca, né? Filhos da fé tem na Bíblia, né? Apóstolo Paulo chamava muitos filhos da fé dele, mas neto da fé não tem. Mas eu inventei essa, né? O pastor João Félix também é meu neto da fé. O pastor Marcelo Mesquita é meu neto da fé. E tem muitos netos aí. São filhos e netos. Por quê? Porque eles são filhos da fé, de filhos da fé que Deus me deu. Deu para entender? Se eles são filhos daquele que um dia Jesus salvou através da minha vida, usando a minha vida para falar do evangelho para eles, então essas vidas são filhos da fé, que a gente ensinou eles a palavra de Deus, a gente levou a salvação em Jesus até eles, como foi o caso da pastora Cidinha, que ganhou o pastor João para Cristo. Então ele fala também, o pastor João Félix, que ele é meu neto da fé, filho da filha da fé da pastora Lisete. O pastor Marcelo não é diferente. Aliás, pastor Marcelo, ele foi também minha ovelha, né? E um dia eu senti por Deus, como pastora, que eu era daquele ministério, pastora presidente até, e eu senti que Deus falou comigo, leva o pastor Marcelo Mesquita para ser consagrado lá em São Paulo, onde eu era desse ministério, Assembleia de Deus do Bom Retiro, pastor presidente Jabes de Alencar, meu querido pastor Jabes de Alencar. E quando Deus falou comigo que era para levar o pastor Marcelo Mesquita para São Paulo na reunião de obreiros, e era para falar para o pastor Jabes que eu estava levando ele para pastor Jabes consagrá-lo como um pastor. Nesse dia, mais ou menos uns 200 pastores foram consagrados para este nobre ministério. Ministério que não é fácil, mas tudo que é dado por Deus nos traz alegria, nos traz bênção, nos traz mais comunhão com Deus. E quando ali eu fui consagrada também pelo pastor Jabes de Alencar, em 2005, quando ele me consagrou pastora, né? E aí os anos passaram e pastor Marcelo acabou vindo comigo no meu ministério, e nesse tempo Deus falou comigo, consagra ele para o pastorado. Então eu sou muito feliz, né, por ter filhos da fé, netos da fé, que são filhos dos meus filhos da fé, que os meus filhos da fé ganharam eles para Jesus, né? Então eu sou muito feliz, eu não me orgulho, não me exalto, não tenho soberba, não tenho ego, não tenho por que me gloriar. Eu só me glorio de uma coisa, ser escolhida por Deus. Me glorio no Deus que me escolheu, aleluia! Nesse Deus eu me glorio, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Então, se eu tenho alguma coisa que me gloriar, é de ser
escolhida por esse Deus, é por ser o meu Deus, esse Deus criador, esse Deus soberano. Nele eu me glorio, porque feliz é quem tem este Deus, glorioso para quem tem este Deus, maravilhoso para quem aceitou Jesus como Salvador. Então nós não gloriamos em nada, porque toda honra e glória ao Pai, é ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não me glorio em nada, não tenho esse direito, não tenho. Mas se eu tenho que me gloriar, é em ter um Salvador tão lindo, tão glorioso, tão maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nele eu me glorio de ter um Deus tão lindo, tão grande, tão soberano, tão eficaz, que mandou o único filho dele morrer por nós na cruz do Calvário. Então eu me glorio de ter um Deus tão grande, imenso, é imensurável o tamanho desse Deus, onde ele carrega nas mãos o globo terrestre. Imagine, esse é o nosso Deus. E quantas qualidades e quantas coisas gloriosas, poderosas que tem esse nosso Deus, que fez o céu, que fez o mar, que fez nós. Ele é o Deus que assenta-se na abóbada do centro terrestre. Esse Deus, ele se assenta sobre o globo terrestre. Então você, minha amada, meu amado, que está me assistindo, que ainda vai me assistir, imagine o tamanho desse Deus, né? Ele se assenta-se, aleluia, sobre o globo terrestre. E diz a Bíblia que ainda os pés dele batem aqui na terra, está aqui na terra, como se a terra fosse o estrado dos seus pés. Que casa me edificarias, diz a Bíblia. Não cabe, não tem casa terrena para caber um Deus tão tremendo, tão grande, tão inexplicável, inenarrável, um Deus tão, não tenho palavra para dizer o Deus que nós temos para servi-lo. E ele é esse Deus que assenta-se sobre o globo terrestre, e seu pé, os dois pés, é colocado aqui na terra como estrado para ele pisar. Esse é o Deus que eu prego. Este é o Deus que mandou Jesus me salvar do pecado quando eu estava no mundo caída, toda lameada de pecado e de erro e ainda no vício. Este é o Deus que lembrou de mim. Este é o Deus que me escolheu no ventre da minha mamãe Maria Fogaça Ribeiro. Este é o Deus que eu tenho alegria, orgulho de falar de um Deus tão potente, tão bondoso, tão maravilhoso, tão benigno, tão longânimo, tão santo, tão querido pela minha vida. E tem que ser querido pela sua vida. Então, amados, este é o Deus que eu sirvo. O Deus que ninguém consegue ver com os olhos carnais, mas que através da fé, e através dos atos, e através das bênçãos, que esse Deus nos proporciona cada momento, cada segundo da nossa vida. Eu sei que ele existe, ele é real, e contra ele ninguém luta, e contra ele ninguém ganha a batalha. Mas nós que somos dele, ganhamos a nossa batalha, porque ele é o nosso general de guerra. Ele é o nosso comandante eterno.
E é por isso que o cristão de verdade, que ama a Deus de verdade, que procura chamar Deus para andar, caminhar com ele ou com ela, sempre vai ter vitória. O problema do ser humano é que se afasta de Deus. Quando está com um problema, corre até Deus. Corre na igreja, recebe oração, faz campanha, é ungido com o óleo de realmente ungir, o óleo de unção, não é óleo ungido, viu? Óleo ungido não existe na Bíblia. Aprenda, aqueles óleos lá que a gente faz a unção nos doentes, aonde quer que seja a doença, aquilo lá é óleo de unção. A gente unge com óleo, porque está escrito em Tiago, capítulo 5, né? Se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja, ou o pastor da igreja, e ore pelo enfermo, e unge com óleo, e a unção com óleo cura o doente, e se houver cometido pecado, aquela vida é perdoada ao pecado, perdoado o pecado. Eu já orei por pessoas que estavam desenganadas do médico. Eu já orei por pessoas que no outro dia ia mandar para casa para morrer na casa, porque o médico, a medicina não tinha mais o que fazer. Não estou falando mal da medicina, não. A medicina é uma bênção. Os médicos são bênçãos nas nossas vidas quando precisamos. Mas acontece uma coisa: o médico tem um limite, porque ele é ser humano. Ele sabe até onde ele aprendeu, ele sabe até onde ele tem experiências com pessoas enfermas. O médico, ele sabe até onde é o limite dele como humano. Por mais estudado que seja o médico, por mais que seja médicos de nome, de renome, não falo mal do médico não, mas eu estou querendo dizer que o médico dos médicos é o Deus de Israel. E se Deus der orientação para os médicos, certamente ele vai saber lidar com a enfermidade, vai ensinar os médicos como lidar com aquela cirurgia, vai dar sabedoria para o médico qual remédio que tem que receitar, quais são os exercícios que tem que ser feito. Então, o médico é bênção de Deus na terra, mas ele é limitado como ser humano. Agora, o Deus que é médico dos médicos, para ele não tem problema. Para ele não tem limite. Quando o próprio médico que já foi até onde ele aprendeu com seus estudos maravilhosos, os médicos devem ser honrados. Os médicos devem ser mesmo assim condecorados, porque é uma profissão difícil. Alguém diz, é fácil, o médico ganha dinheiro à vontade. Vai lá no lugar dele para você ver. Como tem momentos difíceis, que o próprio estudo que eles tenham, por mais que sejam homens que fizeram faculdades uma atrás da outra, fizeram assim um estudo maior sobre o que é a medicina, mas há momento que o homem entra no seu limite. Mas Deus pula o limite, ele vai muito mais, muito mais. E quando ele quer dizer não vai morrer, a pessoa não morre. E para quê? Para ele ser glorificado. Porque eu, humana, tenho o meu limite. Eu posso ser uma bênção na mão de Deus. Já orei por tantas vidas desses 40 anos que vai fazer agora 21 de julho, 40 anos que eu me batizei nas águas do batismo, que Deus me tirou do pecado, do lamaçal do pecado. Vai fazer dia 21 de julho 40 anos. Eu já vi tantas obras que Deus fez de milagre mesmo, de milagres. Mas eu não faço nada. Eu apenas tenho o poder graças a Deus, eu tenho o poder de Deus na minha vida, a autoridade de Deus sobre a minha vida, o Espírito Santo dentro de mim, o chamado que Deus me chamou para fazer, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, do 15 em diante. Então nós temos a autoridade de Deus concedido a nós, servos de Deus, que entregamos nossa vida para Deus para ser um instrumento na mão dele. Nós temos a autoridade de Deus para orar
e Deus cura. E Deus vai te usar para determinar aquela bênção. E Deus ordena a bênção. Somos instrumentos de Deus. Como o médico é instrumento de Deus para operar, para curar, para zelar do doente, para fazer algo grande pelo paciente. Mas ele tem limite, mas Deus não. Ele vai além da medicina. Aleluia! Deus, o Deus Criador, o Deus que está lá no trono da glória e assentado do lado direito dele tem seu Filho Jesus Cristo, com toda a autoridade que Deus concedeu a ele após ressurreição, voltou ao céu de onde ele veio e Deus o honrou tanto que deu todo o poder para Jesus agir em nosso favor. Então eu deixo bem claro, nunca falarei mal da medicina. Não, porque eu já passei por necessidades de médicos e como eu agradeço, não vou citar nomes aqui, mas como eu agradeço aqueles que passaram já pela minha vida, né? Graças a Deus que eu tenho saúde, mas há momentos que a gente tem aquelas dificuldades, às vezes o corpo enferma um pouco, né? É uma pressão alta, né? Alguma coisa que o corpo ele apresenta no corpo, então a gente vai até um médico, chega lá, tem um homem, uma mulher lá esperando a gente para medicar, para nos ouvir. Alguém diz, mas nem todos os médicos são assim, pacientes, nem todos os médicos são atentos, nem todos os médicos são educados. Esse já é outro assunto. Mas não deixam de ser médicos. Não deixam de ser preparados pelo estudo da medicina. Então, amados, lembre-se, aquilo que Deus não, que o médico terreno não pode fazer pelo doente. Lembre-se que existe um Deus, que é o Deus do impossível. É o Deus que ressuscitou Lázaro. É o Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Aleluia! É o Deus que até hoje ressuscita morto. O que está acontecendo ultimamente é que o povo não tem tanta intimidade. Sabe, o povo anda incrédulo. E na incredulidade Deus não tem como agir. E o povo está incrédulo. O povo está perdendo o amor. Sabe? Então, amados, lembre de uma coisa. Deus vai além da medicina, né? E de maneira nenhuma eu desfaço essa profissão tão difícil de ser um médico, de ser uma médica. Não é fácil, não. Eles dedicam a vida deles também pelas madrugadas. Eles dedicam a vida deles viajando para ir em outra cidade, para lá estarem consultando os doentes. Fora a responsabilidade que tem de ver alguém doente e que às vezes já está medicado, já está cuidado por aquele médico com todas as condições possíveis que ele ou ela já usou para ver se cura aquela enfermidade. Isso não é fácil não, gente, tá? Então oremos pelos médicos, pelas médicas, pelos enfermeiros, enfermeiras. Oremos. Eles precisam das nossas orações. Mas quem cura, que vai além da medicina, o que o homem diz não tem jeito. O que o homem diz, até aqui eu fui. Olha mãe, olha pai, olha avô, olha avó, olha avó, olhe. Não tenho mais o que fazer por essa pessoa da sua família. Você vai o quê? Recorrer a Deus. Já está recorrendo, né? Mas aí muito mais. E a gente, tenho certeza que você chega até Deus e fala, eu não quero que esta vida venha a falecer. E quantos milagres eu já vi na minha vida, nesses 40 anos de ministério pentecostal que eu tenho. Mas eu já era de uma igreja tradicional, desde que eu nem me conhecia por gente, porque eu nasci num berço evangélico presbiteriano.
que é uma igreja de Deus também, mas ela não é pentecostal no sentido de que a maneira, né, do culto, a maneira de eles realmente colocarem, né, os dons que a gente crê de uma forma. O presbiteriano, ele já é mais assim, ele já é mais cuidadoso, né, para ele pregar, né, e muitas vezes não é nem que não crê em línguas do Espírito Santo, crê, mas ele também crê lá que o apóstolo Paulo dizia, né, que não era para falar todo mundo junto, tem aqueles, realmente tem umas ordenanças lá em Coríntios, mas tudo bem, eu aprendi a crer, né, que quando eu falo em línguas que foi me dado pelo Espírito Santo de Deus, línguas estranhas, porque é estranha mesmo ao ouvido natural do homem e da mulher, é bem estranha, mas essa língua é dada pelo Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo em nós. E essa língua, quando a gente fala ela, o próprio Espírito está agindo em nossa boca, em nossos lábios, e saindo aquelas línguas que realmente, racionalmente, elas são estranhas. Mas essa língua, Satanás, ele sabe que é Deus que está falando pela nossa boca. E eu mesmo já tive experiência, né, de estar orando por alguém e aquele alguém estava possesso. Outras vezes possessa. E eu me lembro que Deus tomava eu no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, e sai pela minha boca a palavra que é línguas dos anjos, línguas do Espírito Santo, não é uma língua terrena, né? E eu já vi demônios, até gritava, eu estava ali em nome de Jesus, eu e mais algumas vidas, eu estava ali em nome de Jesus, mandando embora aqueles demônios, né? Aqueles espíritos contrários que tinham tomado posse daquela vida. E eu me lembro quando Deus me tomou em línguas dos anjos, línguas do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que o demônio que estava dentro daquela pessoa gritava: eu odeio esta língua, pare de falar, pare, está doendo no meu ouvido. Quem que estava falando? Era a moça que estava possessa? Era o homem que estava possesso? Não, era o demônio que estava dentro, tinha tomado posse daquela vida. E o demônio não pode ouvir as línguas que é do Espírito de Deus, porque ele sabe que é de Deus, e que essas línguas, quando eu falo em línguas, a Bíblia diz, eu falo em secreto com Deus. Quando eu estou falando em línguas, eu falo com Deus. A linguagem do céu, a linguagem dos anjos. E o inimigo sabe disso. Então ele fica muito bravo. Mas ele tem que ir embora. Com uma ordem, na autoridade de Deus. Com uma ordem, ele tem que sair daquele corpo. Abandonar aquele corpo. E ir para o abismo. Onde é o lugar de Satanás e os seus demônios. Só que tem uma coisa. A maioria que são libertas, através do poder da oração, através do poder do jejum que nós fazemos para Deus, através da autoridade máxima de Deus aqui, para que eu mandasse embora aqueles demônios que estavam ali, se a pessoa não se apegar com Deus, se a pessoa não levar a sério, se a pessoa não buscar de Deus, se essa pessoa, seja quem for, afastar de Deus, não dar valor para a busca a Deus, a Bíblia fala que os demônios, eles ficam de olho. E se aquela pessoa não busca revestimento, não busca Deus, não vai buscar na fonte, que é o Espírito Santo de Deus, se essa pessoa relaxa de novo e até volta a praticar as práticas passadas que aqueles demônios já faziam com que ela ou ele fizesse, a Bíblia diz que aqueles demônios que saíram, eles voltam. Isso é Bíblia. E acha a casa limpa. A casa não é a sua casa de tijolo, é a casa espiritual, é esta casa. Os demônios vêm rondando e vê
Nossa, foi expulso, ela está servindo a Deus, mas agora, olha, ela já não ora mais, ela não jejua mais, ela não põe mais hino para louvar a Deus, para escutar durante o dia na casa dela, ela não vai nem pro culto mais, ela já nem dobra o joelho mais para falar com Deus. A Bíblia está até empoeirada porque nunca mais ela pegou. Essa presa tá fácil. E aí o inimigo começa a se chegar. Mas Deus não pode livrar? Claro que ele pode, só que ele fala: vinde a mim. Ele já te escolheu, ele já te chamou, ele já te libertou. Mas a pessoa relaxadamente vai se distanciando de Deus, vai se distanciando das coisas santas de Deus, vai se distanciando da perfeita vontade de Deus, vai relaxando de todas as formas. Aí o inimigo tem uma brecha. E nem Deus pode daí livrar. Porque ele fala: se você estiver em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu preciso estar em Deus para ele estar em mim. E aí as minhas orações serão ouvidas e respondidas. Entende? Então, muitos seres humanos eu já vi nesses 40 anos, que vai fazer dia 21 agora, que Deus me escolheu e ele me levantou para fazer a obra dele. Eu já vi muitas vidas serem libertas. Pessoas que estavam indo ao caos, pessoas que estavam indo à loucura, pessoas que já tinham perdido a mente, porque o demônio faz tudo isso. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Satanás veio para roubar, matar, destruir. João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida, e vida pequena, não, com abundância. Só que as pessoas muitas vezes relaxam, largam, esquecem de buscar a Deus. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quer a bênção naquele momento que está aflito, que está desesperado, que está agoniado, que está perturbado, fazendo loucura, quebrando as coisas na casa. Naquele momento alguém corre buscar a Deus e Deus liberta, tira os demônios que estão naquela vida. Mas ao invés da pessoa continuar buscando a Deus, na presença de Deus, querendo Deus, a pessoa relaxa. É como se fosse um remédio. Eu tomo, agora não preciso mais tomar. Pois com Deus há uma necessidade de continuidade. Continuar buscando a Deus. E é isto que muitos depois... mas voltou. Não porque Deus não libertou, ele libertou. Mas a Bíblia fala que os demônios ficam rondando, achando a quem possa tragar. E aquela pessoa está limpa, porque através do poder de Deus, da autoridade de Deus, aquele homem, aquela mulher de Deus expulsou aquele demônio, expulsou aqueles demônios. Mas a pessoa não busca de Deus, não preenche a casa dela com o Espírito Santo, não preenche a casa dela, que é o corpo daquela pessoa, é a casa de Deus ou de outra coisa. Então aquela pessoa não buscou, fica a casa vazia. Aí para Satanás entrar com seus demônios é a coisa mais fácil. Mas se você buscar a Deus, revestir da armadura de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno contra você. Mas se você não buscar a Deus, você fica à mercê de Satanás e os demônios. Depois não venha dizer que Deus não teve amor por você. Você que está com falta com Deus. Você que está faltando de ter uma responsabilidade maior, de ter um compromisso maior com Deus. Ele não cobra tanto. A Bíblia fala lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou te aliviar. O jugo dele é leve, o fardo dele não é pesado. E se você for até Deus de coração e de alma, com algo muito sério para buscar a Deus, aí sim, ele vai preencher você e você vai ter vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, diz Deus nesta noite. Você que está desistindo da vida, você que está querendo bater em todo mundo, você que diz que esse casamento não vai dar certo, sem Jesus não vai mesmo. Você que diz assim que está cansado, está querendo até trucidar alguém. A Bíblia fala,
Vinde a mim, Jesus está chamando você nesta noite. 1º de julho de 2025, às 21 horas. 21 horas. 22 já, né? 22 horas, 10 horas da noite. Jesus está te chamando, homem. Jesus está chamando mulher, jovem, adolescente, idoso, idosa. Nesta noite Deus está me usando para dizer para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados com a vida, oprimido. Vinde a mim, diz Deus, eu vou te aliviar. Tome sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que acontece? E encontrareis descanso para a vossa alma. Sem Deus nós não temos descanso. Sem Deus nós não temos paz. Sem Deus nós não temos esperança. Sem Deus nós não temos nada. E ainda vem a voz do cão e ainda diz para você: tire a sua vida. Tá vendo como você não consegue nada mesmo? Você é um palerma. Você não é nada. É assim que o inimigo fala no ouvido de quem se afasta de Deus. Assim que o inimigo fala no ouvido de quem está fazendo coisas contrárias. Ainda mais alguém que já conheceu a Deus e deixou o caminho do Senhor, é pior. É muito pior, como eu já preguei aqui. Aí vem os demônios, acham a casa vazia de Deus e eles entram com maior facilidade. Eles são oferecidos, eles não pedem licença. Aí a pessoa começa já a ser perturbada, não dorme mais de noite, já quer trucidar alguém. Já vem aqueles manifestação de demônios que quebra tudo que tem na casa, bate em meio mundo, grita, fala palavrão. Então vamos nesta noite, através desta palavra que Deus está colocando no meu coração e está falando pela minha boca, gente. Venha até Deus. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é um socorro bem presente. Não está longe de nós, ele está presente aqui, ó. Ele quer manifestar na sua vida. Deus quer falar com você, mas você não dá valor para o reino espiritual. É só trabalhar. É só dinheiro, é só material. Se torna alguém avarento, avarenta, porque só pensa no dinheiro, só pensa que tem que trabalhar. Mas para você trabalhar e ter uma vida em paz, sem Jesus não dá. Sem ter Jesus para dominar a sua vida, nunca você vai ter paz e prosperidade. Nesta noite, decida. Decida, não é virar de religião. Eu sou de tal religião, eu não vou virar de religião, porque eu prometi para minha família lá que eu nunca sairia desta religião. A religião não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu não é uma placa de igreja. Não. Quem vai te levar para o céu, se você aceitá-lo de coração e convidá-lo para que ele fique na tua vida todo dia, todo momento, ensinando você como viver nessa terra, quem vai te levar para o céu, porque ele é a porta, é Jesus Cristo. Não importa qual denominação você esteja, se você não buscar de Deus, não chamar pelo nome de Deus, desejar o domínio de Deus sobre o seu espírito de vida, sobre a sua alma, que é a área aqui do sentimento. Se você não clamar a Deus para que este corpo seja o templo do Espírito Santo dentro de você, nunca você vai ter paz, nunca vai ter prosperidade. Porque longe de Deus é miséria, longe de Deus é morte, longe de Deus é enfermidade, alamanai, longe de Deus é terror, é caos, é morte, é derrota. Deus você não vê, mas se você falar com Ele nesta noite e pedir um sinal para Ele, dizer: o Senhor me ama, o Senhor vai cuidar da minha vida. Deus, fala com Deus antes de deitar. Se possível, dobre o seu joelho na beira da cama e fale com o Criador. O maior interessado em nos abençoar é o Deus Criador. Mas o homem e a mulher afasta-se de Deus. Troca Deus por qualquer coisa desta terra.
esquecendo que só nele nós temos vida, só nele nós temos alegria, só nele nós temos paz, só nele temos fartura de todas as coisas, espiritual, material, físico, familiar, no seu trabalho, na sua família, na união. Só em Deus nós temos todas as coisas. Como o apóstolo Paulo dizia em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, nesta noite, esta palavra, e olha que eu cheguei da igreja, eu cheguei com um desejo, eu estava num culto maravilhoso, e eu cheguei com um desejo de expressar esta palavra, que eu não sabia nem o que eu ia falar, mas eu sabia que dentro de mim estava cheio de coisas boas, estava cheio da vontade de Deus, estava cheio da presença de Deus, e eu tinha que espalhar. E é para você que Deus mandou espalhar, é para você que Deus manda entregar. Você aqui está triste, você que perdeu a esperança, você que perdeu a vontade de viver, você que diz, Deus esqueceu de mim, Ele nunca fez nada por mim. Olha, eu vim aqui para dizer através do Espírito Santo, Ele nunca esqueceu de você, Ele nunca virou as costas para você. É o ser humano que vira as costas para Deus, é o ser humano. Nós, seres humanos, nós não tomarmos cuidado, nós somos ingratos, porque Deus cuida de nós. Deus já nos deu vida, Deus já nos deu um lar, Deus já nos deu uma família, Deus já deu um trabalho onde você ganha, não é muito que eu ganho, mas ganha, tem seu salário, saiba gastar seu salário, que você vai ver como vai começar a prosperar. Larga de gastar em coisas secundárias que não precisa gastar. Administra o seu dinheiro. Pede para Deus sabedoria para você administrar, ganhar, gastar menos, gastar só em coisas necessárias, que daqui a pouco começa a sobrar dinheirinho para você. E você vai dizer que bom fazer tudo debaixo da orientação divina. Amados, Deus fez eu entrar aqui nesta noite para alertar. Acorda. Deus mandou eu entrar aqui para dizer para você, eu te amo, mulher. Eu te amo, homem. Te amo, moça. Te amo, jovem. Te amo, adolescente. Te amo, idoso, idosa. Eu te amo. Não importa a sua cor de pele, sua raça, sua naturalidade. Não importa a sua parte material. Deus não está nem aí com isso. Ele quer o teu coração. Ele quer o teu consentimento. Para Ele poder entrar aí dentro de você e dominar desde a cabeça até a planta dos seus pés. Deus quer dominar você. Mude de vida através de aceitar hoje que Deus entre na sua vida e que a glória dele resplandeça dentro de você. E aonde está escuro, aonde está muito escuro dentro de você, Jesus é luz. Ele vai entrar e vai clarear o seu interior. E seu coração vai começar a ter vida. E vida com abundância através da luz divina do Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra para você, né? Porque Deus mandou eu entrar para falar esta palavra. Lembre-se, Deus te ama sim. Deixa que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo, porque é aqui em nós que o Espírito Santo mora. Se você não sabia, antes de você dormir, fale com Deus em oração. Não importa que religião você seja, que credo você professe. Não importa qual é a placa da igreja que você vai, ou você não pertence a nenhuma denominação. Talvez você diga, eu não vou a igreja nenhuma, pastora Lisete. Então hoje Deus veio falar com você, ovelhinha. Deus veio falar com você, ovelha, e dizer para você que Ele te ama e que Ele tem um aprisco aonde Ele quer te colocar. Aonde é esse aprisco? Pergunte a Deus onde Ele quer que você sirva a Ele. No qual ministério? No qual igreja? Porque as igrejas que pregam o evangelho, ainda que com costumes diferentes, com liturgias diferentes, mas eles buscam a Deus e querem viver o evangelho. Nessa igreja você pode entrar. Aquela que prega Cristo ressurreto, aquela igreja que prega o amor de Deus, prega a santidade, aquela igreja que prega o evangelho de Cristo, aquela igreja que prega o amor ao próximo, aquela igreja que prega para você fugir do pecado, aquela igreja que apresenta Jesus como porta na sua vida de escape.
para tudo que está acontecendo na sua vida. Jesus é a porta, eu sou a porta, diz ele. E aquele que quiser entrar e cear comigo, a esse eu vou cuidar, a esta eu vou cuidar. Pede para Deus entrar dentro de você nesta noite, através do Espírito Santo dele. E a sua vida vai começar a tomar um novo rumo. Porque quando Deus entra, eu sou testemunha. Quando Jesus me salvou do mundão, 21 de julho de 1985, às 3 e pouco da tarde, foi a hora e o dia que Deus escolheu para trazer eu de volta novamente para o seio dele, para ele. Que eu já servia a Deus desde eu nasci num berço cristão, mas devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu acabei perdendo a fé, acabei olhando mais para as coisas fúteis do que para Deus, não tive força e eu caí. Eu fiquei 5 anos no mundo, fazendo tudo o que o inimigo, o adversário gosta que a gente faça. Mas no dia 21 de julho de 85, às 3 e pouco da tarde, Jesus volta a me buscar para o redil dele. Jesus volta a me buscar para que eu entre novamente no redil das suas ovelhas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados, é desta forma que acontece nossa vida. Ele, desta noite, me mandou entrar aqui após um culto maravilhoso ali na Igreja Missão Apostólica. Pastor Marcelo Mesquita, um homem de Deus, com a sua esposa Silvia. Uma igreja onde Deus está operando milagres. Deus está operando milagres. E eu estava lá hoje no culto, na campanha. E Deus falou muito comigo. Voltei feliz ao ponto de dizer: amém, Pai, o Senhor está me tocando para entrar e fazer uma live ainda nesta hora? Pois eu vou entrar, proclamar o Deus maravilhoso que eu sirvo, o Deus maravilhoso que me tirou do mundo, que me trouxe para o seu redil novamente. Me trouxe para o redil dele novamente, porque eu tinha saído. 21 de julho de 85, vai fazer 40 anos que Deus me chamou novamente para a sua gloriosa luz. E ele tem me sustentado na presença dele, ainda que com falhas, sou errante, né? Falho bastante, mas eu procuro compreender aquilo que Deus fala comigo e procuro pedir força para ele, para mim poder cumprir com aquilo que ele quer que eu faça nesta terra. Aquilo que ele quer que eu faça para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vivo aos pés de Deus porque eu careço dele, eu dependo dele. Eu necessito de Deus para me orientar minuto, segundo após segundo. Eu preciso deste Deus, que como começou a live pregando, que ele assenta-se no globo, sobre o globo terrestre. E seus pés tocam na terra como estribo dos seus pés. Então este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que me libertou, me salvou. Esse Jesus que me chamou, que lavou os meus pecados e me levantou como uma mulher de Deus. É esse Deus que eu prego. É esse Deus que eu amo. Deus infalível, imutável. Deus inesquecível. É um Deus inenarrável. Não dá para narrar como é esse Deus. Ele é de uma tal forma que eu não tenho palavras, não consigo. Todo vocabulário não consegue expressar verdadeiramente quem é Deus, porque Ele é. Ele é. Quando Ele chegou para Moisés e falou: Moisés, vai até lá no Egito e fala para ele: o eu sou te mandou. Porque o eu sou, quando ele fala eu sou, os demônios fogem. Deus é Deus e aonde ele está, o mal tem que sair. Lembre desta live no dia 1º de julho de 2025. Já estou encerrando, são
22 horas e 15 minutos aqui em Tatuí, estado de São Paulo. Viu? Agradeço a Deus por essa live. Entrou bastante gente. Depois eu vou ver lá, porque eu vou lá assistir a live para mandar para o canal no YouTube, Pastora Lisete Ribeiro. Aí você inscreve-se, clica no sininho, clica, tchum, né? E depois vem uma palavra, todas, clica no todas. Toda vez que eu fazer uma live, o próprio YouTube, ele avisa você. Sabe que a pastora Lisete está fazendo live. Inscreva-se no meu canal. Praticamente eu tô com 1000 inscritos já. Praticamente, ainda não chegou no 1000, mas tá ali, ó. Tá ali, batendo na porta. Né? E eu louvo a Deus, não porque eu quero me aparecer, mas eu louvo a Deus porque a palavra de Deus tem tido efeito. Aquilo que Deus tem me usado aqui tem feito obras nas vidas. Para interessarem de inscrever no canal, é porque a pessoa, aquela vida, sente que aquele canal inspira, que aquele canal edifica, que aquele canal vale a pena inscrever-se nele para ouvir as lives que aquele ou aquela faz no canal. Amém? Então é isso, inscreva-se no meu canal. E eu vou orar por você. Santo Deus, eu te agradeço por esta noite, por esse culto tão maravilhoso, como eu senti a tua presença, como eu senti meu coração alegre, Pai. Eu te louvo pelo pastor Marcelo Mesquita, sua esposa Silvia, sua família, a igreja, Senhor Deus, Missão Apostólica. Eu te agradeço por essa vida, Senhor, que tu colocaste na minha vida, no meu caminho, Pai. Pastor Marcelo, Pai, te agradeço. Também, Senhor, vem abençoar agora cada um que entrou nesta live, aqueles que ainda vão entrar após eu terminar esta live. Deus, agora toca nos corações para que compartilhem esta live, para que outros possam ouvir esta palavra divina que o Senhor colocou nos meus lábios, que o Senhor revelou para mim, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoa cada vida, cada pessoa, Senhor. Também guarda a minha família, Senhor, agora. Os meus vizinhos, Pai. Guarda a minha vida aqui no meu lar. Cobre com o teu sangue a minha família e todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vocês já sabem como é que eu faço a finalzinha, né? Faz assim com a sua mãozinha ou com a sua mãozona. Faz assim em ato de recebimento de Deus. E eu vou te abençoar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja comigo, a minha família, esteja contigo e a sua família. Não só hoje, Deus, mas para todos sempre. E todos digam comigo, como de costume, amém! Louvado seja Deus. Fiquem com Deus, até a próxima live, em nome de